Glória, glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor Jesus aos irmãos. Irmãos, quero dizer aos irmãos que nós, como eu já disse antes, nós devemos nos atentar para a palavra de Deus. Entender que a palavra do Senhor, ela se ensina espiritualmente. Se você é carnal, você nunca vai entender o que a Bíblia diz. Se você vive na carnalidade, você nunca vai entender o Evangelho do Senhor, palavra de Deus, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. A palavra de Deus, ela é de Deus no Velho e no Novo Testamento. Quer dizer aos irmãos que as coisas do Senhor, a palavra de Deus, ela se ensina espiritualmente. Se você é carnal, você nunca vai entender o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, quer dizer aos irmãos que Gênesis 35, capítulo 2, ali sim, confirmo para os irmãos, sem medo de errar. As famílias de Jacó e os que com ele estavam adorando a deuses estranhos. E eles estavam usando vestes conforme os deuses estranhos queriam, e não conforme Deus queria. Tanto é que Deus falou para Jacó, mandou Jacó levantar um altar. Mas para Jacó levantar esse altar, Deus mandou que mudasse as vestes, que se purificasse. Da mesma forma, no capítulo 4, o Senhor manda tirar os brincos, as argolas das orelhas, as arrecadas. Então, quero dizer aos irmãos que verdadeiramente sim, a palavra do Senhor ela nos diz claramente ali, que quem usa roupas estranhas, vestes estranhas, não está ligado à palavra de Deus. O que é vestes estranhas? Vestes estranhas é a mulher usar calça. Vestes estranhas é o homem usar bermuda, é andar sem camisa. Veste estranha é a mulher usar uma calça colada, mostrando a polpa, uma saia colada, mostrando a polpa da bunda. Uma blusa decotada. Como não? Como que Deus não está preocupado com roupa? Como assim Deus só quer o caráter? Deus não está olhando só o caráter, não. Isso é mentira. Deus não quer só o caráter nada não, irmãos. Está errado. Se Deus só quisesse o caráter, se Deus só quisesse o nosso caráter, ele seria açougueiro. Ele queria só o coração, ele não estava preocupado com o resto. Sim, a matéria vai perecer. A matéria, realmente, ela vai perecer. A matéria, o corpo, ela vai para a terra mesmo. Mas tudo que é de Deus volta para Deus. Tudo que é de Deus volta para Deus. Quando um crente morre, quando um cristão morre e o macumbeiro vai lá no cemitério, para pegar corpos para poder fazer despacho, fazer ali a feitiçaria deles. Quando eles chegam no túmulo de um crente, de um crente salvo, daquele que subiu aos céus, Deus não permite o macumbeiro tocar no corpo que está lá no cemitério já. Ó, irmão, lá no cemitério já está se decompondo, já se decompôs. Deus não permite um macumbeiro tocar. Ele mexe nos corpos daqueles que não morreram sem Deus, mas daqueles que morreram com Deus, Deus não permite tocar. Porque o que é de Deus volta para Deus. Quer dizer aos irmãos que Deus não só quer o coração nada não. Deus não só está olhando o caráter não, irmãos. Aí daquele que pensa assim, está errado. O Jacó, ele ouviu a voz de Deus. A família de Jacó e os que com ele estavam, ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus e mudaram as vestes, se purificaram. Porque as vestes que eles estavam usando eram as vestes que os deuses estranhos estavam agradando. Não vestes que Deus estava agradando. Por isso que Deus mandou mudar. Por isso que Deus mandou mudar as vestes. E aí deles, se eles não tivessem mudado. Porque os terrores que se passou nas cidades vizinhas teriam pegado eles lá também. Eles só foram livres do terror que se chegou às cidades vizinhas, porque eles ouviram a voz de Deus falada por Jacó para mudar as suas vestes ali. E aí deles, se eles não tivessem mudado.
Eu digo aos irmãos sem medo de errar, Deus, ele está preocupado com veste, sim. Agora, se tem crentes aí, 40 anos de crente, mudou as vestes, anda com a saia larga, que é o que Deus quer, sem sensualidade, sem malícia, com a saia larga até na canela, que é o certo, e tem a língua grande, fala dos outros, aí já é outro caso, já é outra coisa. Não se mistura com a doutrina, com as coisas das vestes, que Deus se atenta sim, porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito que Deus, ele quer que o nosso corpo, irmão, a nossa matéria, Deus quer que a nossa matéria, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam achados irrepreensíveis, ou seja, santos, sem pecado, para o dia da vinda, para o dia da volta de Jesus. Então, se o crente ele faz uso das vestes antigas, dorme sem camisa, usa bermuda, a mulher usa calça, usa o pecado, então ele não mudou, ele não foi liberto. Não há libertação de Deus, ele continua na mesma vida do velho homem. Não houve mudança. E Deus, ele quer mudança de nós, em nós. É no corpo, na alma e no espírito. Deus não está preocupado só com a espiritualidade nossa, não, o espírito. Porque o espírito, ele também há de pagar no inferno. A carne, a matéria vai para a terra. Mas o espírito, nem sempre ele volta para Deus, não. Nem sempre o espírito volta para Deus. Se Deus estivesse preocupado só com a nossa espiritualidade, só com o nosso caráter, não tinha necessidade de nós ser crente, não. Quando nós morresse, o nosso espírito ia voltar para Deus. Mas Deus, ele está preocupado sim com o corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Corpo, alma e espírito devem ser achados irrepreensíveis diante do Senhor. Então, quem não prega essa doutrina, quem não vive essa doutrina, não está pregando a Bíblia como ela é, está pregando uma Bíblia errada. Está pregando o evangelho errado. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz em Malaquias 3,18, que há diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Se você não vive a diferença, então você está no mundo, você está na carnalidade, está indo para o inferno, está sabendo. Está indo para o inferno, está sabendo. Se você aceitou Jesus e não mudou, não houve mudança no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, você está indo para o inferno, meu irmão. Se você está na igreja, em uma igreja, que lá o pastor aceita você do jeito que você era antes, e não houve mudança na sua vida, então sai de lá, porque essa igreja não é de Deus. Essa igreja não é do Senhor. E não existe essa que Deus não quer mudança, não, porque Deus quer mudança sim. Deus quer diferença. A diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então para que existe o evangelho? Para deixar nós do mesmo jeito que nós era? Não. O evangelho veio para nos libertar. Libertar do mundo. Libertar da carnalidade. Libertar das obras da carne, para vivermos as obras do Espírito, a fim de mortificarmos as obras da carne no Espírito. Mortificarmos as obras da carne no Espírito. E vivemos em plena santidade, no corpo, na alma e no Espírito. Porque é isso que Deus quer, que nós sejamos irrepreensíveis em tudo. Em tudo. Em Apocalipse 3, em Apocalipse capítulo 3, a palavra do Senhor nos fala que deve ser tirado as vestes sexuais. Tudo aquilo que mostra as nossas vergonhas deve ser tirado do corpo. A calça não mostra a vergonha, a calça para a mulher.
não mostra a sensualidade dela, a bermuda não mostra a sensualidade do homem, a blusa cavada, o homem andar sem camisa. Quando Adão e Eva pecou, Deus teve que matar um animal. Deus teve que matar um animal para vestir eles, a fim de esconder as suas vergonhas. A fim de esconder as suas vergonhas. Então Deus está preocupado com roupa, sim. Deus está preocupado com roupa, sim, meu irmão. Minha irmã. Está errado achar que Deus não quer diferença nas vestes, na roupa, na matéria. A matéria, ela volta para Deus. A matéria, ela vai voltar para o Senhor. Então, nós não devemos atentar só para o caráter, não. Quem se atentar para o caráter vai ficar quando Jesus voltar. Porque é o corpo, a alma e o espírito que devem ser achados irrepreensíveis diante de Deus. Não é só o caráter, não. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: para nós vestirmos de vestes brancas, e não apareça a vergonha da tua nudez, para que não apareça a vergonha da nossa nudez. Uma mulher que veste uma saia abaixo do joelho, mas está colada no corpo, também está errado. Veste da mulher larga. Irmãos, não é uso e costume não, irmãos, é a doutrina da Bíblia. Não é uso e costume, é doutrina. Devemos atentar que Deus quer um povo diferente, um povo lavado e remido, e de boas obras. Então há diferença sim, no corpo, na alma e no espírito. E aí daquele que não concordar no último dia. Porque o que está sendo falado através de mim, o irmão Paulo, é o que a palavra do Senhor nos diz, é o que a Bíblia nos ensina. Deixo agora então a paz do Senhor aos irmãos, peço aos irmãos que leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a palavra de Deus. Porque em 1 Timóteo capítulo 4, devemos claramente que tem pessoas pregando doutrinas de demônio. E não pregando o verdadeiro evangelho. Concordando com doutrinas de demônios, concordando com heresias. E isso está cauterizando, ou seja, está englobando na mente das pessoas, a ponto delas não aceitar o verdadeiro evangelho. Devemos atentar para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus, primeiramente. Paz do Senhor, meus irmãos.